Em 1979, o Douglas DC-10 teve que parar de voar devido a um acidente. E este havia sido a última vez que um avião americano tinha sido groundado, ou seja, todos parados no chão, pelo FAA, o órgão lá dos Estados Unidos. Sem contar o 787, que não teve acidentes fatais para contar, teve aquele problema da bateria. E no que as histórias se parecem agora com o Boeing 737 MAX? Primeiramente, joinha que o vídeo vale a pena. Em maio de 1979, com 257 passageiros e 13 tripulantes, o American 191 decolou de Chicago com destino a Los Angeles. Mas logo que o avião saiu do chão, começou a tombar para o lado esquerdo e caiu-se explodindo no chão, matando todos a bordo. Um funcionário da American na época viu o motor esquerdo se soltando da asa, ou seja, ele voou, danificando os comandos básicos de voo do DC-10, que ficou praticamente sem controle. A tripulação ainda tentou salvar o avião conforme os procedimentos de emergência, mas não teve jeito. O avião caiu em um estacionamento de trailers próximo do aeroporto. Essa falha foi verificada logo no relatório inicial e foi algo que convenceu o FAA que existia algo de errado então com o projeto do DC-10. Então, em junho, todos os 138 aviões ativos naquele momento, nos Estados Unidos apenas, foram ordenados a ficar no chão, 12 dias apenas após o acidente. O FAA revogou o certificado de aeronavegabilidade do jato. Apenas 37 dias depois, ele já voltou a voar. Olha que loucura! Se descobriu rachaduras no suporte que sustentava ali os motores do avião. Logo, todos os 274 aviões ativos foram groundeados. A Douglas classificou a ação como algo injustificado na época. Gente, vamos lembrar que a gente está falando aí de 1979, era uma outra era na aviação mundial, tanto de segurança, procedimentos e outras coisas aí. Algumas companhias aéreas resolveram economizar algumas horas aonde? Na manutenção dos motores, não seguindo à risca o manual do fabricante. Aqui entra um monte de parte técnica, mas em resumo esta gambiarra causava danos invisíveis na parte que sustentava o motor. E esse foi o principal motivo da queda do American 191. O FAA não proibiu só os aviões de matrícula N, November, que são matrículas americanas, mas qualquer outro DC-10 a voar sobre o espaço aéreo americano. Para o DC-10 voltar a voar, o FAA impôs que eles tivessem redundância no sistema de stall da aeronave, aquele que identifica quando a aeronave perde sustentação, que era um opcional e na época a América não tinha adquirido isso com o avião. É inadmissível, né? É inadmissível, mas aconteceu. Em 72, alguns anos antes, o voo 96 da América teve a porta traseira arrancada a mais de 3.500 metros de altura. O piloto conseguiu fazer o pouso de emergência, embora muitas empresas tenham modificado a porta já sabendo de problemas, mas o detalhe, sem nenhuma diretiva oficial, devido a um acordo entre o FAA e a Douglas na época. O projeto original continuou com os mesmos problemas, acredite. 2 anos depois, em 1974, um outro DC-10 da América teve a porta de carga explodida, obrigando a um pouso de emergência sem vítimas esse último acidente. Mas o Turkish não teve a mesma sorte. O avião caiu na França, matando 346 pessoas, sendo o quarto pior acidente na história em número de vítimas. A mesma porta se soltou, causando uma despressurização explosiva, deixando o avião sem os comandos básicos de voo. Acredite, mas na época o avião continuou voando normalmente. É incrível que isso aconteceu. Sendo que era um problema conhecido pela Douglas desde a sua produção do DC-10 em 1969. A mesma achava que era um problema pequeno e que isso não ia causar grandes problemas, só queria atrasar as entregas e as futuras vendas. Acredite, e o FAA falou, não, beleza, vamos fazer assim mesmo.
Vamos voltar então a 1979, quando o Western Airlines caiu em outubro no México. Mas as causas desse acidente foram procedimentos errados durante o pouso com tempo ruim em uma pista fechada. Foram 72 mortes. Um mês depois, agora o Air New Zealand caiu matando 257 pessoas. O avião bateu em uma montanha e o relatório citou um erro do piloto como a principal causa do acidente, por descer abaixo do nível de altitude mínimo naquela região. Este acidente aconteceu na Antártica. Agora você consegue imaginar a situação do DC-10 com 3 acidentes em um curto espaço de tempo? Por mais que tenha sido 2 que foram falhas humanas, isso que eu nem estou contando dos acidentes lá de 74 e 72 e outros incidentes menores. Você imagina a situação que o avião ficou lá na época entre os anos 70 e 80. Após o American 191, muitas empresas trocaram a compra por modelos Boeing e Airbus. E então a McDonnell Douglas parou a produção do DC-10. Sim, ela parou. Justamente após os acidentes da Western e Air New Zealand, que nada tiveram a ver com a empresa no caso. Foram 41 aviões entregues naquele ano, 25 em 81 e apenas 11 em 1982. Existem algumas semelhanças com o MAX, que deve, por exemplo, trocar o nome aí para 737-8. Eu já falei isso um vídeo esses tempos que eu soltei sobre o MAX. O DC-10 foi rebatizado para MD-11, que no caso, na verdade, era um novo avião da Douglas, que fez o seu primeiro voo em 1990. Mesmo com os acidentes, o DC-10 continuou vendendo e voa até hoje, principalmente em empresas cargueiras. Mais de 50 anos desde o seu primeiro voo. A Biman Bangladesh, lá do país com o mesmo nome, chegou a voar até 2014 com passageiros. E assim como o MAX, o DC-10 passou por um pente fino para descobrir todos os problemas. Foi mais rápido? Foi, pois estamos falando também lá de uma outra geração, anos 70, 80, uma outra aviação, e o problema foi rapidamente identificado. O DC-10 não tinha falha no projeto em relação ao motor, e sim falha na operação da manutenção das empresas, que simplesmente acabavam não seguindo o manual de instrução, o manual de manutenção no caso. E já na porta, sim, o que foi omitido na época, algo absurdo que infelizmente aconteceu recentemente também. Agora, que vamos lembrar que lá nos anos 70, 80, não tinha internet, e com certeza muita gente nem ficou sabendo que o DC-10, na verdade, ele virou um MD-11, que na verdade também ele era só uma evolução dos DC-10, com inglets, com ele é um pouquinho maior, tem novos aviônicos, tinha mais tecnologia. Era um upgrade, basicamente. E na época era difícil saber quais aviões as empresas utilizavam. Lembrando, não tinha internet. Hoje tudo a informação acontece em tempo real, então é bem mais fácil de saber o que está acontecendo no mundo. E também, claro, existem muito o quê? Desinformação, fake news, o que só atrapalha o mercado de aviação. Não só ele, mas como qualquer mercado, né? Os especialistas aí de Facebook, de YouTube, né? Os engenheiros da vida aí. O DC-10 teve algumas tragédias depois, como o United 232, que é um assunto para um outro vídeo. O UTA 772, que explodiu devido a uma bomba a bordo. E o trágico Continental 55, que foi o causador da queda fatal do Concorde da Air France lá no começo do século. No total foram produzidos 386 aviões, entre DC-10 e 60 KC-10 Extender, que é a versão militar de reabastecimento lá da Força Aérea Americana. Na Varig, o avião voou de 1974 até 2005, quando terminou a vida como cargueiro. Foram 16 aviões no total e a VASP teve 3 aviões entre 97 e 98. Alguns operadores de carga utilizaram o avião no Brasil, como por exemplo aí a Brasmex, a Master Top Airlines, teve a Skyjet que também fez alguns fretamentos de passageiros, algumas empresas aqui no Brasil que operaram este avião. Ao longo dos anos, o DC-10 voou sem maiores problemas, se tornando inclusive o avião principal para algumas empresas em rotas de longo alcance, rotas internacionais. Eu acredito que nos dias de hoje a história teria sido bem diferente. A segurança evoluiu muito desde os anos 70,
Acidentes acontecem e a aviação aprende com eles para corrigir. E infelizmente eles vão continuar acontecendo. Assim como acontece acidente de carro, de ônibus, de navio, acontece de avião. Eu nunca tive a oportunidade de voar num desses daí. Só entrar, tal, conhecer, mas voar, não. Você já voou? Deixa aqui nos comentários se você já voou, o que você acha desse maravilhoso trijato aí, que infelizmente está com os dias contados. Galera, gostou? Deixa um joinha também, deixa um joinha que esse vídeo deu trabalho para pesquisar tudo isso aí. Abraço e até o próximo vídeo.